Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo Mendonça, treinador de negócios, e neste vídeo eu vou apresentar para vocês como preencher a planilha do demonstrativo de resultado do exercício. É uma ferramenta muito importante aí para a análise do teu negócio e que você deve ter obtido essa planilha e também o nosso guia através de uma das páginas que nós temos na internet. E se você, por acaso, não recebeu nem o guia, nem a planilha, chegou até aqui através do próprio YouTube, basta você colocar aí nos comentários o seu nome, o seu e-mail ou o telefone que eu envio tanto o guia quanto a planilha para você, para que você possa também utilizar, né? Eu vou compartilhar agora com vocês a tela onde nós temos o DRE, está aqui, eu já estou compartilhando. Eu vou diminuir um pouco nesse momento para que a gente possa ter assim, uma visão geral. Aqui tá bom. Né? Então, aqui nós temos, né, todos os meses do ano, de janeiro, né, a dezembro, nas colunas, né, da coluna B até a coluna M, e depois nós temos aqui uma coluna totalizadora e uma coluna que vai dar a média, né, mensal, considerando aí os meses que houver preenchimento de dados. Né? Na primeira coluna, na coluna A, estão lá cada uma as linhas, né, cada um dos elementos que compõem, né, o DRE, como eu já expliquei lá no guia, né, que você pode voltar lá caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo pode me mandar uma mensagem, né, através aqui mesmo, né, do canal do YouTube ou através do e-mail, que eu vou ter o maior prazer em poder responder isso para você. Tá? Eu vou voltar aqui, né, eu vou aumentar um pouco novamente a planilha para que, na medida em que eu for preenchendo aqui as informações, fique mais fácil, né, de você visualizar aí no teu telefone ou no teu computador, né? Eu sempre recomendo assim que vídeos tutoriais são melhores, né, em computadores, né, em laptops, notebooks, por causa da tela ser um pouco maior. Então, eu vou preencher o mês de janeiro como se fosse assim o primeiro mês de realização aí do resultado da empresa, tá? Então, vamos lá, pessoal. A primeira linha do DRE é a linha da receita bruta. A receita bruta é o faturamento das vendas realizadas pela sua empresa, né, dentro daquele período. Então, para essa empresa, no mês de janeiro, eu vou considerar uma receita bruta de R$100 mil. Né? Isso foi o que essa empresa vendeu nesse mês. Então, você tem que apurar o que a sua empresa vendeu nesse período, nesse mês, e lançar nessa linha, nessa coluna referente ao mês. Foi o que ela faturou, pessoal, não é só o que ela recebeu. Lembra que lá no guia eu falo sobre você fazer apuração por caixa ou por competência. Eu prefiro por competência, que é o faturamento gerado pela empresa, independente se ela recebeu ou não. Né? Então, essa empresa aqui, ela faturou R$100 mil no mês de janeiro. Depois da receita bruta, nós temos aqui as linhas de dedução da receita bruta, e a primeira dedução são os impostos, né? Os impostos diretamente relacionados com as vendas. Né? Aqui eu vou considerar uma empresa que trabalha no Simples, que ela tem uma alíquota, um percentual que aplica, né, que o contador lá aplica sobre o faturamento informado, e sobre esse faturamento você então vai pagar o seu imposto. Se você vender mais, você paga mais imposto; se você vender menos, você paga menos imposto. Então, nesse caso aqui, eu estou considerando uma empresa que pagou R$8 mil de impostos, ou seja, uma alíquota de 8% sobre os R$100 mil faturados. Né? Lembrando aqui, pessoal, uma consideração importante, que os impostos sobre vendas gerados, normalmente eles são pagos no mês seguinte. Então, o correto é que você apure os impostos do mês e lance aqui na planilha, mesmo que você só vá pagar ele, se não me engano, lá pelo dia 20 do mês seguinte, para que você não tenha nenhuma distorção nessa informação, né, dos impostos. Então, esse imposto aqui de 8 mil é o imposto gerado pela venda de janeiro, que vai ser pago no mês de fevereiro, mas ele pertence, né, ao mês de janeiro. A segunda linha de dedução são as tarifas, né, de cartões. São os valores pagos para operadoras de máquinas, né, de cartão de crédito e cartão de débito. Né? Toda vez que
você realiza uma venda que o pagamento é feito através de cartão, né, a operadora do cartão ela retém, né, um valor, um percentual desse valor, né, como pagamento do serviço que ela presta, né, para o seu negócio. Normalmente essas taxas variam entre 1 a 3, 4%, né, e são deduzidas quando do pagamento do valor pelo cartão de crédito. Muitos donos de negócio, muitos donos e donas de negócio não olham esse valor, não cuidam desse valor e às vezes não consideram isso no seu resultado, mas isso muitas vezes tem um valor significativo. E é importante que vocês estejam sempre negociando, né, essas tarifas com as operadoras que vocês trabalham para que esse valor seja o menor possível, né? Nesse caso aqui, dessa empresa, eu estou considerando um valor de R$ 1.250, né? É o valor de tarifa de cartão de crédito. Por que R$ 1.250, pessoal? Eu estou supondo que dos R$ 100 mil vendidos, né, da receita bruta, metade foi feita no cartão, né, e 50 mil, e que sobre esses 50 mil incidiu uma taxa média de 2,5%, então R$ 1.250 é a tarifa, né, a tarifas de cartões que incidiram no mês de janeiro para essa empresa. Tá? Terceira linha, né, de dedução são as comissões de venda, são os valores pagos para a sua equipe comercial, vendedores e representantes, a título, né, de comissionamento. Se você não trabalha com comissões, evidentemente, essa linha aqui vai estar zerada. Se você trabalha com comissões de vendedores ou representantes, né, essa linha aqui vai estar com algum valor, e nesse caso aqui eu considerei que essa empresa pagou, né, ou gerou um custo de R$ 2 mil de comissões para a sua equipe comercial, ou 2% sobre a receita bruta. E a quarta e última linha são as devoluções, né? As devoluções são aquelas vendas que foram realizadas, foram consideradas no faturamento ou desse mês ou de algum mês anterior, e que foram devolvidas pelo cliente, e agora você tem que abater essa venda para que ela não se duplique, né? Se há uma venda, há uma devolução e depois essa mercadoria é vendida de novo e eu não faço a devolução, essa venda vai haver uma duplicidade e isso vai, né, mascarar o seu resultado, né? Então, aqui, para efeito desse exercício, eu considerei, né, uma devolução de R$ 500. Então, essa empresa, em janeiro, que faturou R$ 100 mil, com as deduções de impostos, tarifas de cartões, comissões e devoluções, ela ficou com uma receita líquida de R$ 88.250, ou 88,3%, né, que é o percentual da receita líquida sobre a receita líquida sobre a receita bruta. Tá? Muito bem, vamos adiante. Depois de feitas as deduções, nós temos que levantar os custos relativos à venda realizada, né? Lá no guia eu falo sobre as diferenças entre custo da mercadoria vendida, que tem a ver com compra e venda, né? Compra de mercadoria para revenda, né? Eu compro algo por um valor e revendo, né, com uma margem, então eu tenho um custo de uma mercadoria vendida. Eu também tenho o custo do produto vendido, que são onde há, né, um processamento, ou seja, eu compro insumos e transformo esses insumos num outro produto, então há um processo produtivo, né, há uma composição de valores para chegar ao custo desse produto, e há também, né, o custo do serviço prestado, né, que tem a ver com para empresas que são prestadoras de serviço, né? Lembrando aqui, né, que essa linha é uma linha de custo variável. Esse custo só acontece se houver venda. Se não houver venda, né, esse custo não vai acontecer. E aqui vai, né, uma dica importante. Não lance nessa linha os valores de boletos pagos para os seus fornecedores, porque muitas vezes o boleto que você pagou é referente a uma mercadoria que ainda não foi vendida, que ela está no seu estoque. E se eu considerar o boleto pelo valor total, né, eu, na verdade, estou aumentando o custo da minha venda, um custo que ainda não ocorreu. Então, eu tenho que considerar aqui o custo relativo às mercadorias, os produtos ou serviços que foram efetivamente prestados, né?
normalmente, para mercadoria e produtos, né, em termos de produção, os sistemas de gestão, eles fazem isso, né? Eles vão dar esse cálculo e você vai poder ir lá buscar e lançar aqui referente ao mês que você está trabalhando. No caso de serviço, muitas vezes isso não está no sistema, ou você não tem o sistema, você vai ter que fazer isso gerencialmente, né? Você vai ter que dimensionar esse custo para você poder lançar aqui, né? Nesse caso, eu estou considerando que seja uma empresa aí de produto ou mercadoria, né, de produção, e ela tem um custo aí de 60 mil reais, né? O custo associado à venda, né, a receita bruta de 100 mil reais é de 60 mil reais. É como se fosse um custo de reposição. Eu tenho que repor essa mercadoria vendida e esse custo, então, é de 60 mil reais. Ainda tem uma outra linha aqui, né, pessoal, que é a linha 14, que são quebras e perdas, né? Isso ocorre muito onde há comercialização, né, de bens, porque o produto avariou ou o produto venceu, né, está fora do teu prazo de validade, ou em casos de varejo ele foi consumido e ele não pode mais ser vendido, né, e eu tenho que dar baixa, né, desse produto como se ele fosse, né, um custo. Eu não faço a baixa, né, pelo preço de venda, eu faço a baixa, né, pelo preço de custo, né? Aqui também você vai lançar as diferenças de estoque, né? Quando eu faço inventário e que há uma diferença para menor, né, um produto que por alguma razão se perdeu, se extraviou, eu tenho que baixar ele e lançar ele aqui como uma quebra, né, ou como uma perda, né? Nesse caso aqui, eu estou dizendo que em janeiro essa empresa teve uma quebra ou perda de R$ 1.500. Muito bem. Deduzindo os custos variáveis, né, custo de mercadoria vendida, produto vendido ou serviços prestados, mais a quebra da receita líquida, nós vamos encontrar o lucro bruto da empresa, né, ou margem de contribuição. É o dinheiro que sobra da venda que vai servir para pagar a estrutura fixa, né, da empresa. E essa é uma informação muito importante, né? Quanto maior o teu lucro bruto, né, maior a tua capacidade de pagar a tua estrutura fixa e sobrar dinheiro como lucro operacional que a gente vai explicar logo adiante. Então, essa empresa ela teve um lucro bruto de 26.750, que representa 26,8% sobre a receita bruta, né? Essa é a margem bruta dela, né? Ou a margem de contribuição, que também é uma outra nomenclatura que se usa. Tá? Depois a gente vai ver nos meses seguintes como que eu posso melhorar o meu lucro bruto e melhorar a minha margem bruta, tá? Porque isso é algo que a sua empresa deve estar sempre buscando, né? Melhorar a margem para poder gerar uma maior lucratividade. Bom, chegando até aqui, pessoal, daqui para frente nós temos as despesas fixas da empresa. As despesas fixas são aquelas que você tem que pagar independente se houve venda ou não, né? Se eu, por exemplo, abrir um negócio novo e o negócio ainda não teve venda, mas eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar alguns funcionários que já estão trabalhando comigo, né? Eu tenho que pagar o contador que faz a parte da minha contabilidade, ou seja, eu tenho despesas fixas que elas vão acontecer independente se houver venda e independente do nível de venda que a empresa tiver, né? E nós temos aqui 3 grandes grupos que eu considero na forma como eu aplico nos meus clientes, que são, né, as despesas com pessoal. O que são as despesas com pessoal? É a folha de pagamento, os impostos sobre a folha de pagamento, benefícios, né? Tudo isso que soma, né, a tua despesa com pessoal e o seu prolabore, né? O valor que você retira a título de prolabore deve ser incluído aqui também, né, na despesa com pessoal. Para essa empresa, eu considerei um valor de 10 mil reais. Né? 10 mil reais é, né, a folha mais impostos, mais benefícios e o prolabore do sócio, né, que eu estou considerando nesse mês. A linha seguinte, pessoal, despesas operacionais, né, e administrativas, são despesas que são relativas ao funcionamento, né, da empresa. Eu preciso ter um local, eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho que pagar uma luz, eu tenho que pagar gás, telefone, internet, segurança, ou seja, eu tenho uma série de
despesas fixas necessárias para a operação, né, e a administração da minha empresa, e nesse caso aqui eu considerei um valor de R$7.000. Né? R$7.000 é o total de despesas operacionais e administrativas dessa empresa. E a terceira linha, né, é a... Eu vou subir um pouquinho aqui para não ficar assim tão espremido, vou aumentar um pouquinho, depois eu diminuo, né, é a despesa com marketing. Né? Despesa com marketing é aquilo que você paga para poder, né, divulgar e promover o seu negócio. Você tem uma agência de publicidade, se você faz mídia digital, ou se você faz mídia impressa, ou outdoor, tudo isso que divulga, né, que comunica a tua empresa, você considera como despesa de marketing. E aqui eu vou considerar uma despesa de marketing de R$1.000. Né? Antes de eu falar do lucro operacional, pessoal, essas linhas de despesas, elas podem ser abertas. Né? Eu estou fazendo ela aqui de forma agrupada, nesses 3 grandes grupos, para facilitar a explicação, mas eu posso abrir, por exemplo, despesas com o pessoal numa linha de salários, uma linha de benefícios, uma linha de impostos, né? Eu posso deixar isso mais aberto para eu poder enxergar melhor como que são minhas despesas, da mesma maneira ali como despesas operacionais, depende do teu plano de contas, né? Do plano de contas que você utiliza, né, para a sua empresa. Né? O importante é que na hora que você abrir essas linhas dentro dessa planilha, para que você verifique, né, se as totalizações elas estão corretas, para que você não incorra em nenhum erro de valor. Né? Então, seguindo adiante, pessoal, somados, né, as despesas fixas dessa empresa, né, 10.000 mais 7 mais 1, essa empresa tem 18.000 de despesas fixas, divididas entre pessoal, operação e marketing. Né, esses 18.000 deduzidos do lucro bruto de R$26.750 gera um lucro operacional de R$8.750. Essa é uma informação muito importante para você que é dono do negócio. Aqui está a capacidade da sua empresa gerar dinheiro, né, o lucro operacional. Se a sua empresa não gera lucro operacional, ela pode até vender, mas ela não dá dinheiro. Né? Então, eu conheço muitos donos de negócio que têm um bom faturamento, mas têm uma geração de caixa, uma geração de dinheiro muito pequena, né? E muitas vezes negativa, e não sabem porque eles não fazem o seu demonstrativo de resultado mensalmente. Né? Nesse caso aqui, que nós paramos e apuramos, né, o resultado dessa empresa, a gente, né, chegou a esse número. Né? Essa empresa gerou, para uma venda, um faturamento de R$100.000, ela gerou, né, um lucro operacional de R$8.750, ou 8,8%. Né? Dividindo o lucro operacional sobre a receita bruta, essa é a margem operacional, né, dessa empresa. Muito bem. Com esse dinheiro, pessoal, o que eu faço com o lucro operacional da empresa? Eu posso acumular. Né? Se eu não faço nada com esse lucro ao longo do tempo, ele vai se acumular no caixa da empresa. E depois eu vou poder decidir o que fazer, né, com esse recurso. Mas pode ser também que eu decida fazer 3 coisas. Né? Eu decida fazer investimentos, né, que eu decida distribuir o lucro, né, esse lucro ou parte desse lucro para os sócios, né, o que nós chamamos de dividendos, né, e eu também posso ter despesas financeiras referente a financiamentos. Né, eu antecipo um dinheiro, né, e depois eu tenho um custo financeiro sobre esse dinheiro, e isso vai ser pago com o seu lucro operacional. Por isso que eu digo assim o seguinte, uma empresa que não gera lucro operacional, ela não é capaz de crescer, porque ela não tem dinheiro para sustentar o seu crescimento. Toda empresa que cresce precisa de dinheiro, né, para poder crescer, e não consegue, né, remunerar os seus sócios, e também não aumenta de valor, porque o valor de uma empresa ele é dado pela capacidade que essa empresa tem de gerar lucro operacional. Você pode ter a melhor empresa, mais bem estruturada do mundo, mas se ela não é capaz de gerar dinheiro, né, ela certamente não vale muita coisa. Tá? Então, eu vou considerar aqui, para essa empresa, que ela não tem nenhuma despesa financeira, mas se decidiu fazer uma distribuição de dinheiro adicional para o sócio, uma distribuição de R$1.000, e há um investimento aí de R$2.000 referentes a uma compra de algum equipamento, alguma coisa, né, uma melhoria na infraestrutura. Né? Investimento
a gente considera investimento aquilo que não é despesa fixa, né? Quando, por exemplo, eu pago uma manutenção dentro da minha empresa, eu posso considerar isso como uma despesa operacional. Mas se eu faço eu faço um investimento, melhoro a minha estrutura, sei lá, compro móveis ou compro equipamentos ou faço toda uma reforma predial, né? Isso deve ser considerado como investimento e não como despesa operacional. Então, após, né, a contabilização, a distribuição de lucro e os investimentos, essa empresa gerou um lucro líquido, né, de R$ 5.750, né, com uma margem líquida, então, de 5,8%. Ou seja, mesmo depois, né, de pagar os seus investimentos e pagar ou fazer a distribuição de lucros, essa empresa ainda, né, gerou um lucro líquido, ou seja, depois de tudo, última linha, esse é o valor que ela gerou. Então, pessoal, esse é, né, o exercício, né, o trabalho que você tem que fazer todo mês. Né? Isso é uma rotina que todo dono de negócio tem que ter mensalmente. Pegar, parar e apurar o resultado da sua empresa e não simplesmente olhar o faturamento, pagar as contas e ver se sobrou alguma coisa na conta bancária. É importante que você faça isso porque é aqui que você vai ver o resultado, né, de todo o esforço, não só seu, mas da sua equipe, dos seus colaboradores, se isso foi capaz, né, de gerar dinheiro, né, de gerar lucro, lucro que permite que a sua empresa invista, cresça, né, e que remunere você, né, como sócio. Antes de terminar, pessoal, eu quero fazer alguns exercícios para vocês verem como que eu posso usar essa informação, né, para melhorar o desempenho da minha empresa, melhorar a geração de caixa do meu negócio. Né? Então, eu vou utilizar o mês de fevereiro e o mês de março para fazer, né, algumas simulações para vocês poderem entender. Né? No mês de fevereiro aqui, eu vou considerar que as vendas continuaram iguais, né, R$ 100.000. E, por consequência, né, impostos, tarifas de cartões, né, comissões e devoluções permaneceram iguais. Né? Então, eu continuo com a mesma receita líquida. Mas eu fiz um trabalho, né, de negociação com os meus fornecedores, também melhorei as condições comerciais com alguns, troquei outros, né, por condições de preços melhores, e com isso eu consegui reduzir o meu custo de mercadoria vendida para R$ 58.000. Né? E também fiz um bom trabalho, né, aí junto com a minha equipe para a gente reduzir quebras e perdas, diminuir esses desperdícios e trouxemos isso aqui para, vamos lá, R$ 800. Né? Então, com a mesma venda, melhorando os meus custos variáveis, eu consegui aumentar o meu lucro bruto de 26.750 para 29.450, um ganho de quase R$ 3.000, R$ 2.700 para ser mais preciso, e com isso eu aumentei a minha margem bruta de 26,8% para 29,5%. Então, aqui eu começo a ver aonde eu posso trabalhar para melhorar minha lucratividade, né? E eu atuei aqui sobre, né, um ponto específico, né? Eu melhorei os meus custos, né? Fiz melhores negociações e consegui reduzir aqui o meu custo variável e com isso aumentei o lucro bruto da empresa. Né? Que acontece com a despesa com o pessoal? Vamos dizer que não houve nenhuma modificação nisso, eu continuo com o mesmo grupo, né? Continuo com o mesmo Prolabore. Eu consegui aqui negociar, por exemplo, uma conta de telefone aqui e reduzir minha despesa operacional para R$ 6.700 e mantive, né, a minha despesa com marketing em R$ 1.000. Então, o meu lucro operacional, que foi de 8.750, pulou para 11.750, vendendo o mesmo valor, mas com uma redução de custo variável e uma redução de despesa operacional. Com isso, a minha margem operacional pulou de 8,8% para 11,8%. Né? Sobrou mais dinheiro, eu gerei mais caixa com a minha empresa, mesmo faturando a mesma coisa. Eu posso dizer o seguinte, essa empresa, se eu estivesse comparando uma empresa com outra, eu digo que a empresa de fevereiro ganhou mais dinheiro do que a empresa de janeiro, mesmo vendendo a mesma coisa. Tá? E
Com isso, eu pude aumentar aqui a minha distribuição de lucros e mantive os meus investimentos, e da mesma forma, né, o meu lucro bruto subiu de 5.750 para 8.550, né? Parte daqueles R$ 3.000 a mais que eu gerei de lucro, eu peguei uma parte para o sócio, né? Distribuí para o sócio, né? Mas ainda assim eu tive um crescimento no meu lucro líquido e também, né, na minha margem líquida. Então, esse é o primeiro exercício que eu fiz. Tá? Em março, eu vou continuar repetindo R$ 100.000, né, de venda, né, não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui com um crescimento de venda de R$ 110.000, ou seja, conseguir aumentar as minhas vendas, né? Vou aumentar proporcionalmente aqui as minhas deduções, ou seja, 8.800 para impostos, 1.375 para tarifas com cartões, 2.200 para comissões, e vou manter as devoluções em R$ 500. Tá? Isso, vamos dizer que seja algo que aconteça com alguma frequência nesse negócio. Percebam aqui que a minha receita líquida pulou de 88.250 para 97.125, né? E a minha margem, né, perdão, a minha margem líquida continuou aí em 88,3%. Tá? Então, a gente vê que houve um aumento na receita líquida, mas a margem líquida ela se manteve porque todos esses valores aumentaram na mesma proporção que aumentaram a venda. Tá? Eu vou aqui também aumentar proporcionalmente o meu custo, né? Eu vou aqui para R$ 63.800, né? Aumentei aqui em 10%, estou simplificando a conta. Melhorei um pouquinho, né? Continuo fazendo um trabalho de redução de quebras e perdas, veio para R$ 500, e olha o que acontece com a minha margem, né? Com o aumento de venda, né? E um pequeno trabalho aqui nas quebras, eu consegui fazer com que o meu lucro bruto agora passasse do patamar de 30.000, chegando a 32.825, e a margem bruta pulou de 29,5% para 29,8%, porque agora eu aumentei as vendas, mas mantive, né, os meus custos variáveis na mesma proporção, com uma pequena mexida aqui nas quebras e perdas. Então, eu já gerei um lucro bruto maior. Descendo aqui, tá, pessoal? Eu vou dizer assim, ó, que para vender mais eu tive que botar mais um funcionário, e esse funcionário me custou R$ 11.500, e a minha despesa subiu de 10 para 11.500. Tá? E aqui eu ainda dei uma apertada nas minhas despesas operacionais e consegui reduzir para 6.500, tá? E aumentei um pouquinho minha despesa com marketing para 1.200. Mesmo aumentando aqui o meu custo fixo, né, que era aqui 17.700, mesmo aumentando um funcionário, mesmo aumentando meu custo fixo para 19.200, eu ainda consegui gerar um lucro operacional maior do que o mês anterior. De 11.750 ele foi para 13.625, né, o que representa uma margem operacional de 12,4%. Né? Então, vocês percebam que, primeiro, sem aumentar a venda e depois aumentando a venda numa proporção de 10%, né, eu tive um acréscimo muito superior. Né? Se eu fizer a conta aqui, talvez chegue aí em torno de 60%, 70% de acréscimo no meu lucro operacional, porque eu soube trabalhar, né, as linhas do meu demonstrativo de resultado, fazendo com que a minha empresa gere mais dinheiro, gere mais caixa. Né? Foi de 8.750 no mês de janeiro para 13.625. Né? Agora, imagina se você, né, aumentar ainda mais a sua venda, sabendo controlar os teus custos e as suas despesas, a tua empresa vai ser cada vez mais, né, lucrativa, né, possibilitando que você invista ainda mais, cresça ainda mais, e que você, né, remunere os sócios, provavelmente você e mais alguns sócios, se você tiver, de uma maneira cada vez maior, criando assim, né, que eu chamo assim de um ciclo, né, de prosperidade. Então, vamos imaginar aqui que você aumente, né, a distribuição de lucros para 1.500 e continue aqui com o investimento de 2.000. Você vê que uma empresa que gerava um lucro líquido de
5.750 já está em R$10.000, quase que o dobro, né? Quase que o dobro, e com uma margem líquida de 9,2%. Então, pessoal, né, o DRE, o demonstrativo de resultado, ele serve primeiro para você poder apurar, né, o seu resultado, a geração de caixa, a geração de dinheiro do teu negócio. E isso é fundamental em qualquer negócio. Se você não faz isso, você não sabe o que está acontecendo na tua empresa. Mas o DRE permite também que você defina estratégias e que você implemente ações para que o teu resultado, né, melhore, para que a sua empresa seja cada vez mais eficiente, seja capaz de gerar um lucro operacional cada vez maior, né? Como eu falei lá no início, aqui eu vou diminuir um pouco, algumas últimas coisas que eu quero mostrar para vocês, né? Aqui você vai acumulando no total o resultado da empresa, né? E aqui você vai tendo uma média, né? Percebam aqui que na medida que eu preenchi lá 3 meses, né, com informação, ele aqui já contabilizou 3 meses e fez a média a partir do total. Tem um outro dado aqui que ele é bem interessante, que eu uso na minha planilha e que ele será tema de um outro vídeo e de um outro material, que eu chamo da produtividade da mão de obra, né? A produtividade da mão de obra é a capacidade da minha equipe de gerar lucro para o negócio. Então, esse indicador aqui, de produtividade da mão de obra, é a divisão do lucro bruto, que é gerado, pelo valor que você gasta na sua folha de pagamento. Então, nesse caso aqui, ele gerou um lucro bruto de 26.750 para uma folha de 10 mil. Então, significa que eu produzi R$ 2,68 de lucro para cada real gasto na equipe que eu tenho que ter para poder operar o meu negócio. Na medida em que eu fui evoluindo, né, o meu lucro bruto, no mês de fevereiro, né, a minha produtividade saiu de 2,68 para 2,95, né, e caiu para 2,85 porque eu acrescentei, né, uma pessoa. Então, essa é a medida de produtividade que eu uso, né, e que está aqui nessa planilha de DRE, e que vai ajudar também você tomar decisões a respeito de quando, né, incluir uma nova pessoa na sua equipe, mas isso eu vou detalhar certamente num outro guia, num outro material, para que você possa entender, e eu não quero, nesse vídeo, desviar o tema, né? O importante aqui é você aprender como, né, usar essa planilha. Ela é uma planilha simples, como eu disse lá no guia, assim, ela não tem a intenção de ter uma precisão contábil. Isso quem faz é o seu contador, e o seu contador, se você passa para o teu contador todas as informações, né, todos os documentos, né, de venda e de despesas do teu negócio, de custos, as notas fiscais, né, o seu contador vai ter condições de preparar um demonstrativo muito mais preciso e muito mais técnico do que esse, mas essa é uma ferramenta gerencial, né? Muitas vezes as pequenas empresas não têm isso com o seu contador, né, por qualquer razão. Então, eu sempre que trabalho com alguém, né, quando eu trabalho como mentor de alguém, como orientador de alguém, a primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é que ele implemente uma cultura, né, de resultado, porque é aqui que a gente vai ver o impacto das ações e das estratégias que são tomadas dentro de um negócio. Então, pessoal, esse é o vídeo a respeito do demonstrativo de resultado, né? Eu espero que isso ajude, que ajude a abrir para você essa noção, né, a importância de você fazer o resultado da tua empresa todos os meses, né, discutir com os teus sócios e às vezes até mesmo com a sua equipe para encontrar pontos de melhoria. Como eu disse, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, né, através do meu e-mail, né, que você tem quando você se inscreveu lá na minha página, ou se você não tiver, você pode solicitar essa dúvida através aqui do canal do YouTube, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-lo. Tá? Então é isso, eu espero que esse material ajude você a ter uma empresa cada vez mais lucrativa. Até a próxima, pessoal!